Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar aí do empate entre Fortaleza e Bahia, 1-1 no Castelão. Fortaleza começou bem, jogou bem o primeiro tempo, pressionando, marcou um golaço do Marinho. Aí já no segundo tempo o Bahia voltou melhor. Bahia voltou melhor do que o Fortaleza, empatou. Depois o Fortaleza ainda fez uma pressão, mas terminou 1-1 mesmo com alguns lances polêmicos. Teve um gol no último lance praticamente ali, que o jogador fez o gol com a mão, né? Mas não dá para ele tentar fazer o gol com o pé, fazer alguma coisa ali não. Também não sei se ele tá impedido. Bahia reclamou de um pênalti. Teve o gol do Bahia, que muitos acharam que foi impedimento, mas acabou que bateu no jogador do Fortaleza. Então teve reclamação dos dois lados. O resultado acabou sendo pior para o Fortaleza, né, que se mantém na zona do rebaixamento, mas ponto positivo é que o time melhorou. Já para o Bahia, né, Bahia poderia subir mais na tabela, nesse momento na quarta colocação, tá no G4. Tem agora essa partida decisiva da Sul-Americana, né. Vamos trazer aí... Pessoal, não posso trazer os lances, pessoal. Poxa, eu fico até triste porque eu queria mostrar os gols, melhores momentos, mas não adianta, não pode. Porque se eu colocar os lances, o vídeo vai ser bloqueado. Então vai ser eu postar e o vídeo sair do ar. Então não adianta. Então para o vídeo ficar no ar, aí eu vou e tapo as imagens da partida. Mas gostaria, da minha vontade seria mostrar os lances, mas não adianta. Eu mostro os lances, o vídeo vai ser bloqueado em 3, 5 minutos, vai sair do ar. Então, infelizmente não pode passar os lances, mas vamos trazer alguns jornalistas aí, alguns influencers, falando aí da partida. No final do vídeo eu volto trazendo as estatísticas. Bom, jogo já encerrado da tarde deste sábado, nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Bahia ficaram no 1-1. Jogo no Ceará. Fortaleza com o Renato Paiva já estreando no comando e o Marinho abrindo o placar, fazendo 1-0 Fortaleza nesse chutaço de fora da área. Golaço. Bem ali de primeira o Marinho para abrir o placar. Consciente, né? Fortaleza ainda com oportunidades, com bola na trave, como a gente viu aí. Esse jogo do Bahia do Rogério Ceni também interessando a mais gente na tabela, né? Uma derrota do Fortaleza, aliás, uma vitória do Fortaleza poderia já colocar um São Paulo em zona de rebaixamento, indo para um clássico hoje também, secador ligado, né, Gló? Já começamos a entrar naquela etapa do Brasileirão que... Esse foi o gol anulado na origem da jogada, né? A falta em cima do Marinho, né? Ele dá a falta ali em cima do Marinho. Já seria um gol de cabeça do Everton Ribeiro, que é coisa rara, né? Pois é. E um Bahia que no meio de semana ainda tem a volta também no play-off de Sul-Americana, né? Ficou no empate em 0-0 com a América de Cali nesse meio de semana. O Rogério mudou muito esse time para o jogo do meio de semana e agora vai ter que resolver a parada lá na Colômbia também, sem o Everton Ribeiro, que foi expulso nesse jogo de meio de semana de Sul-Americana. Então, com certeza, o Rogério também pensando nessa próxima partida para já armar o seu time e tentar essa vaga nas oitavas de final de Sul-Americana. E aí o gol de empate, né? Que previamente foi anulado por um possível impedimento, mas depois foi confirmado. Desvio, né? É o desvio da jogada do Ademir, né? Ademir que puxa um contra-ataque, consegue a falta, não entra direto, mas entra com um rebote. Acaba tocando no jogador do próprio Fortaleza e validando assim o gol. Desvia no Matheus Pereira ali. E por mais que tenha sido um jogo fora de casa, o Bahia perde pontos importantes, né? Porque se você entender que no meio de semana poupa os seus titulares para o jogo no Brasileirão e não consegue uma vitória, isso é preocupante, né? Para uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela. E o Fortaleza jogando muito bem. O Renato Paiva, com aquele seu estilo de marcação alta desde o início do jogo, não deixou a defesa do Bahia respirar e pressionou demais, teve chance de vencer. E aí, dos 25 minutos do segundo tempo para frente, só deu Bahia.
Bahia com muitas possibilidades, com bola na trave, gol anulado, e aí não conseguiu essa vitória. E o Marinho com esse gol, né? Golaço, né? Os números do Marinho nesse jogo: 1 gol, 4 finalizações, 2 no alvo, 1 grande chance criada, 4 ações na área rival e 10 ações progressivas. Isso tudo enquanto ele esteve em campo. Fortaleza e Bahia empatam em 1-1 no Castelão, em jogo de polêmicas de arbitragem. E em partida de reencontro, Renato Paiva, logo de cara na sua estreia pelo Fortaleza, encarou o Bahia, seu ex-clube. 28 minutos do primeiro tempo, cruzamento para a área. Marcos Felipe saiu mal. Acho que ele afastou justamente em quem estava pronto para o rebote. E era simplesmente o Marinho, né, cara? Petardo sem deixar a bola cair. 1-0 pro Leão. Mas aí o Fortaleza recuou. O Bahia foi perdendo algumas oportunidades e chegou a empatar o jogo com Everton Ribeiro no iniciozinho do segundo tempo. Mas o lance foi anulado por uma falta no início da jogada que foi bem assim, a galera, não concordou. O Bahia meio que se meteu ali na marcação do campo. E muita provocação, Teve reencontro de rival também. Eric Pulga olhou para a torcida do Fortaleza e fez assim, 8C. No caso, 8 anos na Série C. O Eric Pulga é ex-jogador do Ceará, rival do Fortaleza. E aí tivemos outro gol que foi anulado do Bahia, por impedimento, mas aí foi confirmado que o jogador não participa da jogada. Gol legal de Rodrigo Nestor. Aí começa o Fortaleza a perder um caminhão de oportunidade. Na reta final, o Bahia reclamou de um pênalti no Cauli, que na minha opinião aconteceu. No fim das contas, 1-1. O Bahia segue na 4ª colocação. Se vencesse, podia empatar em número de pontos com Flamengo e Bragantino. E o Fortaleza segue na penúltima colocação com 11 pontos. Hoje era um jogo fundamental para vencer. Lúcio Rodrigues é a prova de que ter só um jogador entre os 11 atrapalhando é muito prejudicial para uma equipe. Uma coisa é você ter um jogador que não tá tão bem, não tá conseguindo contribuir muito. Outra coisa é você ter um jogador atrapalhando, que é isso que o jogador uruguaio estava fazendo. Não dava uma sequência às jogadas ofensivas do Bahia. E quando a jogada terminava nos seus pés, aí é para deixar o torcedor sem paciência nenhuma. Como foi nesse lance aqui, que ele poderia ter tocado para Ademir e nem julgo ele ter finalizado, mas não dá para admitir que ele perca uma chance, uma oportunidade tão grande como ele perdeu nesse lance. Ainda mais em um jogo tão equilibrado, tão difícil como foi esse Fortaleza e Bahia. Tivemos um primeiro tempo que me pareceu que a estratégia do Renato Paiva era começar muito forte os primeiros 10 minutos, tentar abrir o placar para depois se fechar e jogar nos contra-ataques. Bom, o gol não veio, o Fortaleza começou muito forte, mas não conseguiu transformar esse início forte em gols. E o Bahia aos poucos foi entrando no jogo, foi controlando a partida, ficando mais com a bola, e eram duas estratégias distintas. O Bahia mais com a bola, circulando essa bola com mais paciência, e o Fortaleza muito mais vertical, decidindo mais rápido suas jogadas. Cada um com sua estratégia, cada equipe com seu jogo, e a partida, ao meu ver, estava bem equilibrada. O Bahia perdeu o gol com o Lúcio e praticamente na sequência o Fortaleza abriu o placar com um golaço do Marinho, aproveitando a bola que o Marcos Felipe tentou afastar. Não acho que o Marcos Felipe falhou. O Marinho foi muito feliz ao pegar a bola de primeira e acertar na caixa. O Marinho teve uma outra oportunidade na sequência, quase na pequena área, que acabou finalizando mal e também perdendo um gol incrível. Ali na reta final do primeiro tempo, o Bahia teve 2 ou 3 oportunidades e no segundo tempo só dava Bahia. O Bahia veio muito forte, pressionou demais, empilhou chances, teve gol anulado, um gol que é bem discutível. Para mim foi falta do Mingo. O Mingo abandona a jogada. O Marinho já tinha feito um lançamento, a bola já tinha saído do pé dele. O Mingo vai só no corpo. Para mim o gol foi bem anulado. Mas que depois o Bahia chega ao seu gol, uma cobrança de falta, num rebote, de cobrança de falta do Rodrigo Nestor, que também foi anulado, mas que após revisão do VAR, o gol foi bem validado. Na reta final, o Fortaleza resolveu sair pro jogo, resolveu pressionar, precisando do resultado, teve 2 ou 3 chances, e o Bahia reclama de um pênalti que, na minha opinião, aconteceu, que deveria ter sido marcado em cima do Cauli. Em resumo, um bom jogo, um jogo equilibrado, um jogo intenso, um jogo que teve questões de arbitragem, teve polêmica e um resultado que não agradou a nenhuma das equipes. No início da era Renato Paiva no Fortaleza, o time tricolor fez uma boa apresentação, jogou bem, mas o resultado não foi bom. Fortaleza ficou no 1-1 com o Bahia, com mais de 15 mil pessoas na Arena Castelão, e com isso segue na zona de rebaixamento em penúltimo lugar e completa agora 10 partidas sem vencer. O Fortaleza até que foi bem no primeiro tempo, jogou melhor do que o Bahia, fez o 1-0, um golaço do Marinho, e poderia ter feito até o segundo numa bola na trave
num chute do Breno Lopes. Só que no segundo tempo o Bahia deu uma melhorada, equilibrou a partida e merecidamente empatou a partida ali aos 36 minutos do segundo tempo. Mas o Fortaleza deu uma crescida, poderia ter feito o segundo gol, um gol incrível perdido pelo Pikachu, mas acabou realmente no empate por 1-1. O time teve uma melhora, sem dúvida alguma, eu acho que muito mais ânimo, aquilo que o próprio Renato Paiva falou, né? O mental, a confiança. O time realmente melhorou, jogou um pouco melhor do que vinha nas apresentações anteriores. Agora, isso não adianta, né? Nesse momento o que o Fortaleza mais precisa não é jogar bem. O Fortaleza precisa vencer, ganhar, somar os 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. O desafio é enorme para o Renato Paiva, porque mais uma vez alguns jogadores hoje foram muito abaixo. O caso do Lucero como centroavante, o Pochettino no meio de campo, que eu acho que nas laterais o Fortaleza sofre muito, tanto na esquerda quanto na direita. Hoje foi Diogo Barbosa e Brits, e o time pecou muito, principalmente no segundo tempo. Mas o desafio é grande para o Renato Paiva. O próximo jogo é só sábado que vem contra o Red Bull Bragantino, 6h30 na Arena Castelão. Então ele tem um tempo, uma semana, para poder ajustar o time, fazer as mudanças necessárias e quem sabe o Fortaleza voltar a vencer no Brasileirão. Na estreia de Renato Paiva no Fortaleza, empate com o Bahia. Pelo adversário, nem dá para dizer que foi um resultado ruim. Afinal de contas, o Bahia é 4º colocado, olha para a parte de cima da tabela, vive uma situação totalmente diferente da do Fortaleza. Mas pela situação, o resultado foi terrível, foi trágico. O Fortaleza continua na zona do rebaixamento, penúltimo colocado. O que eu achei da estreia de Renato Paiva? Ainda continua sendo o time de Vojvoda. Foram algumas mudanças, mas um técnico, seja Renato Paiva, Pepe Guardiola, Francisco Diá, quem quer que seja, com 2 dias de trabalho e um treino, obviamente que não iria mudar o time de uma hora para outra. Ele não é um alquimista, nem os jogadores assimilam por osmose. O Fortaleza sai de campo pelo menos mostrando mais disposição, mais entrega. Se isso já é influência do Renato Paiva, ele já começou bem. O empate não resolve muita coisa, mas para uma estreia, somar um ponto contra o Bahia, que briga pelo G4, é um começo razoável para o Renato Paiva. O primeiro tempo foi equilibrado, com o Fortaleza mais organizado do que nos últimos jogos, sob o comando do Vojvoda. Na segunda etapa, uma atuação ruim, com domínio do Bahia, e o prejuízo poderia até ter sido maior. Um jogo movimentado, com 4 gols anulados, 2 para cada lado, todos bem invalidados pela arbitragem. Mas, nos acréscimos, o Cauli caiu dentro da área em disputa com o Pikachu. A arbitragem mandou o jogo seguir. A decisão gerou revolta no Bahia e alívio para o Fortaleza. No primeiro tempo, o Fortaleza mostrou sinais de organização. Foi um time mais compacto, com boas triangulações, transições rápidas e um sistema defensivo mais ajustado. O Marinho fez um golaço de fora da área e o Leão foi para o intervalo na frente. E teve mais finalizações até do que o Bahia. Vale destacar também o goleiro Magrão, que salvou uma bola queima-roupa e impediu o empate no primeiro tempo. O Fortaleza também escapou de levar um gol numa bobeada do Kusevich que o Lúcio Rodrigues não aproveitou. No segundo tempo, o Fortaleza voltou a ser aquela equipe apática dos últimos jogos com o Vojvoda. O Bahia cresceu, dominou as ações e chegou ao empate com Nestor, já perto dos 40 minutos. A defesa deu muito espaço, o meio de campo foi pouco combativo e o Bahia soube aproveitar. O Renato Paiva agora terá uma semana cheia para preparar o time para o segundo teste contra Bragantino, outro time que briga na parte de cima da tabela. E você, torcedor tricolor, o que achou da atuação do Leão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Fala galera, Razão e Clubismo, Fortaleza 1, Bahia 1. Estancou a sangria. A gente percebe, leve melhora, disposição. Ainda tem muito para acontecer, claro. Renato Paiva teve um treino, não tem nada que cobrar dele. É claro. Mas a gente podia ter vencido essa partida com um pouquinho mais de organização, né? É óbvio. Mas não dele, eu sei, não dá pra cobrar do Renato Paiva. O Renato Paiva tirou o Brits. Ninguém tira o Brits desse time. E deixou o Diogo Barbosa, por exemplo, até o final, que não vinha bem. O Diogo Barbosa estava levando bola nas costas direto, o Bahia era perigoso por aquele lado, pelo lado do Diogo Barbosa. Mas já deu pra entender que a gente tem bola pra lutar. Isso me deixava muito preocupado. A gente não mostrar nenhum tipo de reação. E hoje, de postura, de vontade, disposição, vontade de correr, nós igualamos com um bom time do Bahia na disposição. O Bahia é um grande time, a gente sabe disso. Não é à toa que está lá na parte de cima da tabela. Há esperança, mas a gente precisa trabalhar demais. E as contratações, inclusive entraram o Herrera, a gente percebe que o cara é bom só com toque na bola. Esse Herrera tem muito potencial. O Barreiro lutou, não deu muito tempo de fazer alguma coisa. A gente leva o gol de empate, até luta, mas enfim. Gol do Marinho, é bom que o Marinho faça gol, que ganhe confiança. É isso, uma semana de trabalho agora, o Renato Paiva começar a dar a cara dele a esse time, é isso que a gente espera. Saudações tricolores, galera, valeu. Meus amiguinhos, Fortaleza 1,
Bahia 1. Num jogo até melhor do Fortaleza do que vinha jogando. O time sai na frente, não consegue segurar o resultado. E mais uma vez empata em zona de rebaixamento e vice-lanterna, situação difícil da gente. O que deixa a gente um pouco feliz é que a gente viu mudanças, jogadores novos entrando dentro de campo. E agora é pedir a Deus, né, que no próximo final de semana a vitória venha, porque o negócio tá difícil, viu? Tá difícil. Menino, saímos na frente do placar, mas infelizmente sofremos um empate, né? Tem que melhorar muito ainda a zaga do Fortaleza, porque eu vou de acordo com tudo. Não dá para aguentar Diogo Barbosa na lateral. Não dá não, meu amigo. Não dá. O homem parece que sofreu uma fratura quando era criança. O homem não consegue correr não, meu amigo. Não dá não. Pelo amor de Deus, tem que melhorar. Renato Paiva, primeiro tempo, excelente. Segundo tempo, faltou só mais um pouquinho, ó, de entrosamento do jogador que nós tínhamos ganhado desse time rei pequeno aí, chamado Bahia. Viu? E um recadinho aí com esse meninozinho amostradinho aí, Eric Puga. Menino, menino, calma, que tu saiu do time pequeno e tá em outro. Tem calma, viu? Deixa ele tá fazendo gracinha, viu? Quer fazer graça, vai lá pro sítio do Tiro Limpa. Viu? Palhaço, jogador pequeno. Não dá pra aceitar o time do Fortaleza empatar com esse time fraco do Bahia. O time aí fica fazendo cera e depende de um juiz pra dar um gol impedido. Que é isso, Fortaleza? Quer jogar Série B, cara? Melhorou, mas só que tem que vencer, porra. É doido, mano. Primeira vez que eu vi o Fortaleza sair primeiro tempo foi com uma vitória, mano. Deixar esse time fraco do Bahia empatar, cara. Não dá, cara, não dá. Meu filho, olha, eu tava com saudade de ver o meu Leão jogar do jeito que eu vi hoje. Confesso que eu fiquei iludida no primeiro jogo, no primeiro gol, que foi aos 30 minutos do primeiro tempo. Eu fiquei iludida. Se tu abrir tua boca e dizer que não ficou, é mentira tua, porque eu te conheço. Aí, por uma falha, aí teve outro gol aí. Aí eu ainda tava esperançosa. Não, porque tu sabe que a gente, né, assim, a esperança é a última que morre sempre. Até os 47 do segundo tempo a gente tá lá perseverando. Mas é isso, foi empate, Leão jogou. Sabe o que me lembrou o jogo de hoje? Me lembrou quando o Voivoda chegou no Fortaleza Esporte Clube. Time com garra, com vontade de vencer, atacando, se defendendo. Sabe aquele jogo bem clássico que só o nosso Leão sabe dar? Foi o que me lembrou. Saiu de 1-1, saiu. Mas o meu Leão caiu, rugindo. Então tá aí, pessoal, foi alguns jornalistas, influencers aí debatendo o empate entre Fortaleza e Bahia. Agora deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. Próximo vídeo eu vou trazer a classificação. Ou eu posso dar uma passadinha agora, né? Tá tendo uns jogos ali só pra mostrar pra vocês. E qualquer coisa no outro vídeo eu trago também a classificação. Trago 2 vezes agora e depois. Então vamos lá, ó. Posse de bola, a Bahia teve mais. O Bahia costuma ter posse de bola, né? O time do Rogério Ceni gosta muito de tocar a bola. 64% a 36%. Gols esperados, 2,18 do Bahia, 1,39 do Fortaleza. Total de chutes, 17 a 15 para o Bahia. Chutes no gol, 4-2 para o Bahia. Chances perigosas criadas, 5-3 pelo Bahia. Então, por mais que o Fortaleza fez uma boa partida, estão aqui nas estatísticas, ó, o Bahia está melhor. Mas estatísticas, escanteio, ó, bastante do Fortaleza. 9 escanteio a 3, impedimentos 3-2, Fortaleza. Passes completos, o Bahia troca muito passe, 437. Em casa, então, é coisa surreal. E aí o Fortaleza teve 197 passes. Então é isso aí, pessoal. Um jogo equilibrado, empate, como eu falei no início do vídeo, né? Pior pro Bahia. Eu falei que eu ia botar aqui a classificação. Então deixa eu colocar aqui a classificação. Tô atualizando aqui os resultados, né? Que estamos tendo. Tá tendo 2 jogos nesse momento. Vou colocar aqui para vocês. Classificação. Olha como é que tá a classificação, ó. Tá tendo Vasco e Grêmio. Tá 1-1. Mirassol e Santos 0-0. Aí o Bahia tá ali na 4ª colocação, 25 pontos. E o Fortaleza lá na zona do rebaixamento, 11 pontos em 14 jogos. Bem ruim, né? Deixa eu ver o próximo jogo aqui do Bahia e do Fortaleza. Próxima rodada, Bahia. Aqui tá... É porque é meio de semana, né? Meio de semana o Bahia não vai poder jogar porque vai estar na Sul-Americana.
ou é Sul-Americana, né? Contra o América de Cali. E o Fortaleza é o quê? Ah, é porque é do Atlético Mineiro. Então o Bahia não joga por causa do Bahia, já o Fortaleza não joga por causa do Atlético Mineiro. Tanto o Bahia e o Atlético Mineiro tá na Sul-Americana. Então o Renato Paiva vai ter uma semana agora para treinar aí. É até bom pro Renato Paiva ter essa semana de trabalho para preparar e conhecer melhor o elenco. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.